Imagina que uma mulher apanha do marido ou do namorado e não denuncia. Ou então ela denuncia, sabe que pode pedir medidas protetivas e não pede. Pior, pede medidas que deveriam garantir a sua segurança e o agressor não respeita. Olha, eu vivo falando de violência contra a mulher em coluna, vídeo, post, conversa de bar. E mesmo assim eu acho pouco. Eu acho que eu deveria fazer mais. Não faz tanto tempo que a violência doméstica saiu das quatro paredes e deixou de ser uma briga de marido e mulher para virar um assunto público. Só que apesar de campanhas, hashtags, comerciais, a realidade continua essa. Muita mulher segue apanhando em silêncio, sem procurar ajuda nenhuma. Eu vou trazer uns números porque eles vão ajudar a gente a discutir embasado em fatos. Eu sou Marilise Pereira Jorge, sou colunista, comentarista do Meio e sou feminista. Eu me reconheço feminista há uns 10, 15 anos, mais ou menos. 10 anos, com certeza. E de lá pra cá eu venho falando muito sobre isso. E olha, eu nunca sofri uma violência doméstica, eu nunca vivi num ambiente com violência doméstica. Mas violência doméstica não é um assunto só para quem está vivendo essa tragédia. É um assunto de toda a sociedade, é um assunto com a qual toda a sociedade tem que se envolver, porque é uma tragédia coletiva. E a gente precisa falar sobre isso e, principalmente, a gente tem que procurar todo mundo caminhos para melhorar essa situação. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita este ano pelo Data Senado em parceria com a Nexus, ouviu mais de 21 mil brasileiras com mais de 16 anos em todo o país. Todo ano esse resultado é usado para orientar políticas públicas. E o que ele mostra sobre medidas protetivas, aquele instrumento da Lei Maria da Penha que deveria impedir o agressor de se aproximar da vítima, é muito desanimador. Entre as mulheres que sofreram violência nos últimos 12 anos, só 37% pediram algum tipo de proteção. Ou seja, de cada 10 mulheres agredidas, 6 não pediram nada, nenhuma medida protetiva, nenhum pedido formal de afastamento, nenhum acionamento desse aparato que a gente passa anos dizendo que existe à disposição da vítima. Mas e quando a mulher pede? É aí que vem a segunda pancada. Quase metade das medidas protetivas concedidas no último ano foi descumprida pelo agressor. Das que pediram proteção, 20% disseram que a medida foi respeitada. 17% relataram que ela foi simplesmente ignorada. Traduzindo, entre as poucas que chegam a acionar o sistema, quase metade descobre que, na prática, aquele papel timbrado não serve para nada. A coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência chama isso de dupla vulnerabilidade. A maioria não pede proteção. Entre as que pedem, uma parte importante não é protegida de verdade. É como se o recado fosse: se você não gritar, aguente calada. Se gritar, boa sorte. É aí que entra uma pergunta incômoda. Com tantos anos de campanhas, leis, debates, será que as mulheres mais afetadas estão sendo realmente alcançadas? Ou a conversa sobre violência e feminismo ficou presa numa bolha mais urbana, mais escolarizada, mais conectada, enquanto a mulher que mais precisa continua do lado de fora, tentando sobreviver ao próximo domingo? Quando a pesquisa abre os dados por região, aparece mais uma camada. As mulheres do norte, do centro-oeste e do sul são as que mais pedem medidas protetivas, na casa de 46% a 48%. No sudeste, esse número cai para 34%, no nordeste para 32%. Tem um dado curioso e triste. Justamente nos lugares onde mais se pede proteção, também é onde há mais descumprimento das medidas. Dá para interpretar isso de várias formas. Uma delas é que nos lugares onde o Estado aparece um pouco mais, a mulher se sente encorajada a procurar ajuda. Mas o volume de demanda é tão grande e a estrutura é tão precária que o sistema não dá conta de garantir o cumprimento das decisões. Outra interpretação é que a gente está falando de ambientes em que a violência é
tão naturalizada que mesmo com medidas protetivas, o agressor se sente à vontade para ignorar o que a justiça determinou. Quantas histórias a gente conhece de mulheres que foram mortas mesmo com medidas protetivas emitidas? Foram mortas por homens que ignoram a lei porque acham que a lei está errada, que aquela mulher lhe pertence. Agora olha para o recorte da idade. 43% das mulheres de 16 a 29 anos que foram agredidas no último ano pediram proteção. Entre as maiores de 60, esse percentual despenca para 23%. Ou seja, quanto mais velha a mulher, menor a chance de ela acionar o aparato legal. Não é difícil entender por quê. A geração das mais velhas cresceu ouvindo que em briga de mulher não se mete a colher, que não se chama a polícia para dentro de casa ou que mulher direita segura o casamento até o fim. Muitas mulheres dependem financeiramente do agressor, cuidam dos netos, têm medo de ficar sem casa, sem renda, sem apoio e também têm medo da humilhação na delegacia, medo de não serem levadas a sério, medo de ouvir que nessa idade você ainda vai arrumar um problema. Enquanto isso, as mais jovens até parecem mais informadas, mais conectadas, mais dispostas a romper, mas mesmo entre elas, mais da metade das agredidas não pediu nenhuma proteção. Ou seja, não é só uma questão geracional, tem algo mais profundo aí. Desconfiança das instituições, medo de retaliação, vergonha, culpa, dependência econômica, falta de acesso a serviços básicos. E tem o dado que para mim é o mais devastador. Em 71% das agressões registradas no último ano, havia testemunhas. Em 22% dos casos, essas testemunhas eram exclusivamente crianças. Isso significa que violência doméstica no Brasil é também um espetáculo forçado diante dos filhos, sobrinhos, netos. A criança não aparece machucada no boletim de ocorrência, mas carrega um trauma pela vida. Quando uma medida protetiva é descumprida, não é só a mulher que está em risco. São as crianças que crescem achando normal ver o pai, o padrasto, o avô gritar, empurrar, ameaçar, bater. É a repetição do ciclo que a gente diz que há décadas quer quebrar. Agora, volta comigo para as campanhas. A gente já viu de tudo. Personalidades engajadas em vídeos, hashtags, jogador de futebol vestindo camisa não à violência contra a mulher, marca de cosmético falando de empoderamento feminino, o governo lançando campanha do Disque 180. Isso tudo, claro que tem muito valor. Mas se 62% das mulheres agredidas não pedem proteção, alguma coisa está errada na ponte entre a mensagem e a vida real. Será que essas campanhas falam a língua da mulher que mais apanha? Será que elas chegam na mulher que mora longe da delegacia, que não tem dinheiro para um ônibus, que divide o celular pré-pago com o agressor? Ou a gente está falando entre nós, no feminismo do podcast, do seminário, do post bonito no Instagram, e eu aqui faço uma autocrítica necessária. O feminismo que mais aparece é, muitas vezes, um feminismo elitista e classista. Ele acontece em eventos que têm ingresso, em livros que não chegam na biblioteca pública da periferia, em discussões sobre conceitos sofisticados que nem sempre dialogam com a realidade da mulher que está preocupada em botar comida na mesa e chegar viva até o fim do mês. Eu não estou dizendo que a teoria não importa, que o debate acadêmico não presta, que discutir cultura, linguagem, representatividade é besteira. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é, se o feminismo não consegue estender a mão para a mulher que está apanhando em silêncio, ele vira um projeto de identidade para pouca gente. Fica parecendo um clube de leitura com uma pauta progressista, enquanto o grosso da violência continua correndo por fora. Quem são as mulheres que mais aparecem nas conversas sobre violência? Muitas vezes as que têm rede de apoio, acesso a advogada, amigo jornalista, amiga influenciadora, uma galera que compartilha post, pressiona, que dá visibilidade. E quem não tem acesso a nada disso? Quem depende da delegacia da cidade pequena, do agente de polícia machista, do juiz que trata a medida protetiva como exagero, da família que manda voltar para casa, né?
Se a gente quer falar sério sobre violência contra a mulher, não basta repetir, denuncie. A gente tem que garantir que quando ela denunciar, alguém vai segurar essa mulher pela mão e não largar no meio do caminho. Isso significa, claro, ter delegacias abertas e preparadas, abrigos de acolhimento, defensorias públicas funcionando, políticas e renda, moradia, creche para o filho, um botão de pânico que funcione, patrulha de fato que fiscalize se o agressor está cumprindo a medida protetiva. E significa também revisar o nosso feminismo cotidiano. Para quem eu tô falando quando eu gravo esse vídeo, quando eu escrevo uma coluna, quando eu faço um post? Quem tá me ouvindo? Será que na prática eu não tô reproduzindo a mesma lógica de sempre, em que as mulheres mais pobres, negras, periféricas, mais velhas, com baixa escolaridade continuam no lugar do objeto de estudo e não de protagonistas da própria história? Talvez o próximo passo seja menos posts nas redes sociais, mais disposição para ouvir a vizinha que some por uns dias, a colega de trabalho que aparece com desculpa esfarrapada para mais um roxo no braço, a tia que está caindo muito em casa. Feminismo não é só discurso bonito sobre sororidade, é uma decisão chata, cansativa e às vezes perigosa de se meter, de oferecer ajuda, de acompanhar na delegacia, de emprestar o sofá, de testemunhar na justiça. Eu tenho me questionado muito como eu posso realmente ser mais ativa. Será que ajudando numa organização não governamental? Será que é fazendo pressão sobre as políticas públicas? Eu sempre achei que como jornalista eu tô sim fazendo o meu papel, escrevendo sobre isso. Mas quando eu vejo esses dados, eu me sinto muito impotente e acho que o que eu tô fazendo é muito pouco. Eu vi a Ana Maria Braga ontem participando de um programa do qual eu sou roteirista também, mas foi uma surpresa ela falar no Angélica ao Vivo, sentada, de uma ONG da qual ela participa. O nome dessa ONG é Bem Querer Mulher. E eu achei tão importante, eu realmente não sabia, mas eu achei tão importante uma mulher como a Ana Maria estar envolvida num trabalho de uma ONG como essa, que é uma ONG que dá suporte para mulheres que estão sendo agredidas. Eu acho que eu tenho que me envolver também mais. É um compromisso que eu estou assumindo aqui de procurar lugares onde eu possa me envolver. Porque os dados do Data Senado e do Nexus estão aí para lembrar que não adianta ter leis avançadas se elas não são conhecidas, acionadas e cumpridas. E não adianta ter feminismo super sofisticado se ele não atravessa a porta da casa onde as mulheres estão apanhando em silêncio. Enquanto 6 em cada 10 mulheres agredidas seguem sem pedir proteção e quase metade das que pedem não são efetivamente protegidas, nenhuma campanha é motivo de celebração. No máximo, é um jeito de começar, né? Um ponto de partida. O resto é trabalho duro, pé no chão e a pergunta que deveria guiar tudo. As mulheres que mais precisam estão sendo realmente alcançadas por nós, pelo Estado, pela mídia, pelas campanhas, pelo feminismo? Ou a gente está seguindo aqui falando sozinha entre nós mesmas? Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores
maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.